Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, informamos que esse encontro está sendo gravado para ser publicado no canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Quem preferir pode desligar o vídeo. Pedimos que mantenham seus microfones desligados, tá bom? Meu nome é Carla Lodi, eu sou estudante do Espiritismo e divido com a minha amiga Sultane Mussi os estudos gravados no nosso canal Leitura de Livros Espíritas. Aproveito para pedir que façam uma visita e, se gostarem, se inscrevam, ativem o sininho das notificações para receber aviso quando um vídeo novo for publicado. O nosso encontro terá duração média de 1h30, e para que possamos aproveitar bem o tempo, pedimos que escrevam as perguntas no chat para que possam ser respondidas no final, tá bom? Nosso convidado de hoje é Samuel Gomes, que irá falar sobre o autoconhecimento para a nossa evolução como espírito, a tão sonhada renovação íntima. Samuel, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos, desejando uma boa noite para todos. Boa noite para você também. Quem irá conduzir a atividade será a nossa querida colega de ideal, a Sultane Mussi, que também é estudante espírita e acompanha o trabalho de Samuel Gomes. Sultane, passo a palavra para você para dar início aos trabalhos. Obrigada a todos e bons estudos. Olá, sejam bem-vindos. É com uma enorme alegria que nós estamos recebendo hoje aqui, como convidado de honra, no nosso canal Leitura de Livros Espíritas, o querido Samuel Gomes. Seja bem-vindo, Samuel. Tudo bem com você? Vou fazer igual você está acostumado. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, tá bom. Estamos desejando aí muita paz para todos. Vamos nessa empreitada aí. Vamos lá. Samuel, ele é mineiro natural de Belo Horizonte, palestrante espírita, médium de psicografia e é psicólogo humanista transpessoal. Tem um programa na Rádio Boa Nova que se chama A Caminho da Regeneração, e eu já acompanho esse programa há mais de 10 anos, foi assim que eu conheci o trabalho do Samuel, né? Além da rádio, ele desenvolve estudos online, tem um canal no YouTube e no Face, nas terças-feiras de manhã, às 10 horas, tem um estudo, eu vou passar, a gente vai deixar o link no final, lá dentro da nossa gravação, vou deixar o link do canal dele, que chama Canal Espírita Trabalhadores da Última Hora, né, Samuel? Isso mesmo. Então, e aí na sexta-feira à noite também tem esse estudo, quem quiser acompanhar depois os estudos com ele, depois vamos deixar os links no final, na descrição lá no canal do YouTube. Bom, ele psicografou 6 livros, eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela, porque nós estamos aqui também aprendendo ainda a mexer bem com isso. Então, aqui está na tela, mostrando os livros Verdade Além das Aparências. Na verdade, vou botar pelo tempo que foi esse aqui, 2015, Regeneração e Harmonia com o Pai, 2016, O Futuro Espiritual da Terra, esse aqui, Cheque Mate das Sombras, que está aqui embaixo, aqui, ó, esse foi em 2017, A Redenção de um Exilado, em 2017, A Decisão, esse aqui, foi em 2018, e Notícias de Chico foi em 2018 também. Esses foram os 6 livros psicografados. Além desse, ele tem autoral aqui, que é da área, né, profissional dele, A Verdade Além das Aparências e O Apocalipse segundo a Espiritualidade. E esses 2 livros, nos ajudam a desenvolver o autoconhecimento, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Mas antes de começar nosso papo, eu queria pedir para o Samuel para que ele faça a oração inicial pedindo amparo para nossas atividades da noite de hoje. Vamos pedir a espiritualidade amiga que envolva todos nós, todos que vão assistir esse programa no decorrer do tempo, para que as vibrações de paz e harmonia estejam em nossos corações e que possamos desenvolver de forma natural os objetivos propostos pelos nossos estudos, envolvendo nossos corações na paz
e na alegria. Que Jesus nos ampare e que a espiritualidade esteja conosco. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com o texto sobre o que a gente vai fazer das perguntas, tá? Deixa eu só trocar aqui o arquivo. Então, tá aqui. Vamos lá. Eu quero botar o Samuel, tem que botar o Samuel e eu quero botar ele... Deixa eu só botar em speaker aqui primeiro, para que fique ele aparecendo. E agora eu vou compartilhar a tela com o texto. Certinho, arrumei aqui agora. Então, vamos começar com... Primeiro, eu vou fazer uma introdução. Para quem já é espírita, a gente já estuda isso há muito tempo, sobre como é que a gente faz o autoconhecimento. Isso está no Livro dos Espíritos. E aí eu estou aqui chegando com uma conclusão, que a gente para quem estuda a doutrina já sabe, que sabemos que devemos começar a nossa renovação íntima pelo autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na pergunta número 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E quem respondeu foi Santo Agostinho, que fez parte, né, do Livro dos Espíritos, ele ajudou lá nessa compilação, e ele respondeu que um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí o Kardec continua, Allan Kardec, né, que a gente aqui está íntimo do Kardec, Allan Kardec continua na pergunta 919A, dizendo que a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Porque, vamos conhecer, mas o que eu uso de estratégia, de técnica? E Santo Agostinho vai responder que devemos fazer como ele fez quando ele estava encarnado. Ao fim do dia, ele vai dizer, ele interrogava a consciência, passava a revista ao que fizera ao longo do dia e refletia se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar dele. E assim ele conseguiu descobrir o que precisava reformar, essa mudança. Bom, hoje nós vamos falar de uma nova técnica, porque existe uma nova técnica para o autoconhecimento que serve para ampliar a nossa percepção e alcançar o estado de alerta. Corresponde ao vigiai do Evangelho, todo mundo conhece, vigiai e orai, Mateus 26, 41. Essa técnica de ampliar a percepção corresponde ao vigiai. Então, a ideia, eu vou deixar aqui uma introdução para o Samuel depois desenvolver. A ideia é desenvolver o hábito de observar nossas reações no momento exato da experiência vivida. O ponto principal é trabalhar a nossa emoção no momento que nós estamos sentindo. Então, olha só a proposta como é diferente, né? A gente vai pegar naquele momento que aconteceu alguma coisa, nós vamos ter que aprender a observar essa reação. No livro, esse livro que eu comentei antes, que o Samuel foi autor, Apocalipse, segundo a espiritualidade, então já estou mais me dirigindo já para o Samuel. Você comenta que algumas técnicas e terapias se baseiam em dar vazão às emoções perturbadoras, exteriorizando-as em atos ou palavras, deixando a emoção dominar e extravasando tudo em catarse, achando assim que estamos eliminando a carga energética da emoção. É aquele conselho que fala, está com raiva, vai lá, só com a almofada, né? Eu entendo que seja esse tipo de terapia, né? que existe. Porém, aí falando com o Samuel, você percebeu na sua prática profissional que, agindo assim, nós podemos alimentar os núcleos energéticos da emoção perturbadora dentro de nós. Então, nesse livro, nós vimos que o processo de autoconhecimento possibilita a libertação das forças que nos dominam. A única forma de fazer essa libertação é pela conscientização da atuação dessas forças, na hora que acontece, no exato momento em que se expressa. Então, nós não podemos alimentar as emoções perturbadoras, nem com pensamento, nem com palavra ou comportamento contrário. Essas emoções seriam mágoa, ressentimento, raiva, medo, culpa.
inveja, tristeza, angústia, entre outras que vão causar ansiedade, depressão e outras doenças. Então, vamos direcionar agora para a pergunta. Então, é fundamental a gente desenvolver a capacidade de nos tornarmos alertas, né? Nós desenvolvemos para, diante do despertar e da manifestação dessas emoções negativas. Então, temos que nos tornar alerta. Precisamos desenvolver o autodomínio no comando do corpo e da mente. Então, Samuel, conta para nós como tudo se processa, isso aí, e como nós podemos fazer essa renovação usando essa técnica, que você já aproveita e explica para a gente qual é essa técnica. Bom, o Livro dos Espíritos, a gente começou a fazer esse trabalho aplicando exatamente a questão 919. Como que eu fazia na época? Pegava minha agenda diária, chegava à noite, eu recapitulava o dia, tentando, dentro das minhas ocorrências, ver o que eu fiz, com quem eu fiz, que me perturbou, se eu fiz coisas positivas, se eu fiz coisas negativas, né? Porque a questão em si é muito complexa, mas a base era uma avaliação do comportamento, das ações, das palavras, né? No momento em que elas acontecem, mas uma avaliação durante a noite. Eu comecei a compreender que essa recapitulação nem sempre conseguia ver o que estava acontecendo no momento que ela estava acontecendo. Ela era uma recapitulação baseada na lembrança. E a raiva que você sentia, a contrariedade, o estado emocional que você sentia no momento que estava acontecendo é diferente do momento que você estava recapitulando à noite. Então, ao longo dos meses que eu ia fazendo aquilo, eu ia melhorando muito, porque eu lembro quando nós iniciamos, eu dividia em positivo e negativo, e, na maioria das vezes, a predominância do negativo, de comportamento negativo, era superior do positivo. Só que eu não colocava negativo como algo ruim, colocava negativo como algo que eu precisava mudar e positivo algo que eu precisava repetir. E aí eu observava nos aspectos negativos circunstâncias, pessoas que estavam envolvidos naquilo, para que quando a situação repetisse, eu pudesse estar mais atento àquela situação, àquelas pessoas. Só que, quando eu comecei a perceber que eu sentia a raiva, e quando eu lembrava, eu não sentia a mesma raiva, eu precisava compreender no exato momento que elas aconteceriam. Uma recapitulação é baseada na memória. Então, eu precisava compreender o estado emocional no momento em que os fatos acontecem. Só que nós não estamos acostumados a fazer isso. Aí eu fiquei pensando como que eu poderia fazer com que eu olhasse para a situação quando ela acontecesse. Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou exercitar a minha mente para que eu tome consciência dela, né? Para que eu tome consciência dela. Então, e quando as coisas acontecessem, eu tivesse a possibilidade de estar atento ao que estava acontecendo comigo. Então, eu criei um exercício que você marca no celular, 3 minutinhos, não podia ser mais ou menos, tinha que ser um tempo que não fosse longo, mas também que não fosse curto demais. Então, eu peguei 3 minutos e falei assim, eu vou fazer todos os dias, 3 minutos com o olho aberto e 3 minutos com o olho fechado, para que eu possa olhar para mim. Ou melhor, para que eu pudesse olhar para os estados íntimos. Então, eu vou exercitar, olhar para a minha mente, 3 minutos com o olho aberto, então eu sentava, eu deitava, ficava observando a minha mente com o olho aberto, com o olho fechado. E, no dia a dia, o que começou a acontecer? As situações aconteciam e eu olhava para a pessoa e para a circunstância que estava acontecendo sem olhar para mim. Eu falei assim, então é importante eu aprender a focar em mim, no exercício de olho aberto e olho fechado, eu colocar eu como referência. Então, o exercício tem 2 bases para ser feito. Por que eu vou fazer 3 minutos com o olho aberto e com o olho fechado? Primeiro,
eu vou olhar para a mente. Eu vou olhar o que a mente é. Então, eu descobri que a mente é feita de emoções e pensamento. Que as emoções são de natureza energética e o pensamento é formal, é forma, imagem, é som mental, né? Mas que eu precisava acostumar a olhar para mim, porque nas circunstâncias que aconteciam os fatos, eu olhava para as pessoas, eu olhava para o outro, eu olhava para fora. E eu ficava pensando assim, por que a gente olha para fora diante das circunstâncias? Aí eu percebi que nós temos um condicionamento educativo de olhar para fora desde que nós nascemos. A gente olha para fora, para a mãe, para o pai, como objeto de desejo, objeto de importância, objeto de valor. E a gente só olha para fora, porque o mundo externo é vivo, é ativo, age sobre mim. Só que ninguém nunca nos ensinou a olhar para dentro. O objetivo desse exercício, além de compreender essa estrutura funcional da mente, pensamento e emoção, ela também tinha um segundo contributo. Como eu fazia o tempo todo olhando para mim, eu criava o hábito de colocar eu como referência de percepção, eu como referência de importância. Então, eu tinha que aprender a olhar para mim quando as coisas acontecessem fora de mim. E o que aconteceu foi isso. Durante os dias, as semanas, os meses que eu fui fazendo esse exercício, e eu já estava acostumado de fazer o exercício da questão 919, eu só mudei o hábito de, ao invés de fazer lembrando, eu fazer percebendo. Ao invés de eu ficar na mente, o que é mais importante é a percepção, é os sentidos, a percepção. Ela é mais importante do que a mente. Mas, com eu olhando para a mente, eu ia ver como que a mente funciona, como que o pensamento sai, como que a emoção sai, como que a emoção influencia o pensamento, como o pensamento influencia a emoção, já que a mente é feita dessas duas coisas. Está claro? Então, a partir do momento que eu comecei a repetir o exercício, 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, e isso foi sendo repetido. Então, eu tinha uma dificuldade, inicialmente, por não estar acostumado a fazer esse tipo de exercício. Eu fazia um dia, pulava 2, fazia 2, pulava 1. E eu percebi que você não desenvolve a consciência se você pular. O autoconhecimento ele tem que ser uma necessidade essencial. Quer dizer, uma necessidade essencial é igual comer. Você tem que fazer todos os dias. Aí eu fiz os 3 minutos todos os dias. Quando eu fiz os 3 minutos todos os dias, com o olho aberto, com o olho fechado, eu comecei a condicionar, olhar para mim, e o que estava acontecendo, que passando o tempo de 3 minutos, o olho aberto e o olho fechado, passou a ser rápido para mim. O que era difícil no início, demorava 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, começou a ficar rápido. Aí eu falei assim, já que eu estou fazendo todo dia, eu vou aumentar o tempo. De 3 minutos eu passei para 5. Então, passou a ser 5 minutos de olho aberto, 5 minutos de olho fechado. Só de fazer com os 3 minutos, eu já estava muito craque de ver como minha mente funcionava. No início, eu queria anotar, parei de anotar, porque a mente, apesar de ser muito criativa, ela é uma criativa dentro de um reduto fechado de experiências pessoais. Ela não ultrapassa as experiências pessoais. Aí, com os 5 minutos também, chegou uma hora que 10 minutos passa rápido, aí eu aumentei para 12, que é 6 minutos com o olho aberto, 6 minutos com o olho fechado. Aí, os 6 minutos com o olho fechado e aberto, melhor, passei para 8, 16 minutos. 8 minutos com o olho aberto e 8 minutos. Aí o tempo já não passa rápido, mas os 16 minutos fazia com que eu compreendesse muito mais a minha mente. E eu começava, quando eu estava no dia a dia, e alguém me estimulava com uma reação, até então, como eu não percebia na hora, eu começava a olhar para mim, mais do que a pessoa que criava a circunstância. Mas ainda eu reagia com a circunstância do outro, mas começou eu olhar para mim e falar assim, a pessoa está me provocando raiva. Eu comecei a olhar para a minha mente porque eu estava acostumado todos os dias e aumentando o tempo
a olhar para a mente. Depois dos 16 minutos, eu passei para 10 minutos, que é 20 minutos, 10 com o olho aberto, 10 com o olho fechado. Depois passei para 12, 24 minutos e depois para 15. Depois dos 15, eu não aumentei nada mais que não precisava. 30 minutos de observação da mente todos os dias, você consegue acostumar a ver a sua mente muito claramente. Você vê o pensamento sair, você vê quando você está com a emoção perturbada. Então, o processo se faz assim, não tem como a pessoa querer desenvolver uma consciência interior e exterior ao mesmo tempo, se você não exercitar essa capacidade, que é toda capacidade humana ela tem que ser exercitada. Mas exercitada como? É um exercício? Não, é um tempo que você se dedica, porque parece exercício, mas você tinha que fazer isso naturalmente, porque a nossa mente é viva. Só que nós, mesmo sendo tão vivas, eu não tenho interesse de observar a minha mente, porque eu achava que a mente e eu é a mesma coisa. E não é. A mente é uma estrutura dentro de nós que funciona conosco e além de nós e que ainda quer dominar a gente. Está claro contra essa primeira observação? Então, Samuel, né? E a gente, nessa hora dessa observação, então, a gente pode deixar o pensamento correr solto no começo, né? Porque a gente vai pensar em tudo, mas aí, no momento que você está querendo, por exemplo, eu me lembro que você fala muito assim, que é como se fosse um cientista olhando para uma experiência, ele fica só observando. E aí, às vezes, eu penso, quando eu estou fazendo também esse exercício, eu falo, eu vou olhar como se fosse para uma flor, eu tenho que ficar só observando, e aí eu paro de ficar pensando e outras coisas, porque eu preciso aumentar a minha percepção, né? No momento que eu estou ali percebendo sons, né? Até o clima que está fazendo, aí eu começo a perceber o que está à minha volta e aumento a percepção das minhas emoções. Por isso que na Nós hora que temos que aparecer... pegar as mesmas regras que Santo Agostinho passou na questão 919. Não posso julgar o que eu estou vendo. Não posso avaliar. Eu tenho que ter uma postura de pesquisador mesmo. Eu estou pesquisando a minha mente. Eu sou um cientista. As pessoas falam assim, Samuel, você criou uma meditação? Não, eu criei um método científico de percepção da mente. Que outras pessoas já fazem os orientais fazem assim, mas eu fiz uma perspectiva fundamentada na questão 919, só que uma perspectiva em que eu não espero a noite para ver, eu vejo o tempo todo, naturalmente. Então, agora eu Então, quero... não pode... eu vou silenciar a minha mente. Quando você está pesquisando a mente, você não intenciona nada. Isso. Só depois que você é craque em ver como que a mente, pensamento sai, emoção faz... Quando você fica craque nisso, que você começa... Então, o primeiro estágio da libertação da mente é você tornar-se consciente da mente. O principal fundamento libertador da mente é a consciência. Quanto mais você faz luz na sombra da mente, porque tudo agia sem que a gente visse, tudo agia na inconsciência, então era uma sombra, quando não era uma trevas, era uma ignorância completa do que a mente faz com a gente. Você começa a colocar luz na consciência, e essa luz na consciência é o princípio libertador. E a gente A alcança própria assim... percepção é libertadora. A gente alcança assim, um estado de alerta, né? Como você fala, aumenta a Isso. percepção e eu fico alerta a qualquer coisa que aconteça que venha para mim, aí eu vou identificando. No caso, aí Isso é o você... aumento que nós chamaríamos de sensibilidade. Uhum. Estar de alerta é uma sensibilidade, que você, além de ser sensível ao que está fora, você é, ao mesmo tempo, sensível ao que acontece dentro. O que acontece dentro é efeito dos estímulos que vêm de fora. Então, você fica tão sensível ao que está fora, aumenta o seu padrão de sensibilidade ao que está fora, no que os outros provocam, no que a vida provoca, e também fica sensível ao como que a sua intimidade reage a tudo que vem de fora. E aí vão ser... Agora eu quero que você fale, então, dá uns exemplos aí, como é que acontece, então, vem alguém e perturba a gente, aí como nós vamos agora trabalhar isso, identificando que nós estamos sendo afetados, né? Aí você mostra para a gente o que a gente pode fazer, uma emoção. Então, a gente vai ter uma metodologia de aprendizado numa nova vertente de paradigma de aprendizado. Porque o aprendizado comum,
é um aprendizado de conhecimento acumulado, experiência vivida, baseada em conceitos que nós temos culturalmente daquela experiência. Então, o conhecimento é a base do aprendizado até agora. A metodologia é outra. O autoconhecimento, que não usa símbolo, usa a experiência viva, ela é uma nova metodologia de aprendizado, porque quando você estuda, por exemplo, raiva, você pega o conceito do livro, o que é raiva, e fica tentando articular teoricamente esse conceito. O autoconhecimento, ela vai olhar para a raiva energeticamente, ela vai olhar para a raiva interiormente. Então, a raiva não é simbólica, ela é pura energia. Então, por isso que é uma nova metodologia de aprendizado. Você aprende com conteúdo vivo e não com símbolo. O símbolo ele é usado apenas para comunicação e para eu comunicar com o outro. E para ver se quem escreveu o conteúdo da raiva está falando realmente sobre raiva, já que agora eu olho para a raiva. Pode ser que tenha conceito sobre raiva que seja muito pobre para descrever o estado de raiva verdadeiramente falando. Porque agora eu olho para a raiva e não para a palavra raiva. Né? Cada pessoa tem uma reação, que no caso, estado de raiva, e aí essa pessoa vai identificar ali essa energia. A característica da raiva. Uhum. Então, veja bem, que o autoconhecimento não é fundamentado no conhecimento, mas na percepção direta do fenômeno. A mesma coisa que eu olho para um objeto para fora. Se você olha para uma cadeira, a palavra cadeira, ela simbolicamente escrita, a cadeira, ela tem várias imagens de cadeira na nossa mente. Então, eu desligo da palavra cadeira e fico preso aos objetos da memória. Então, quando eu olho para uma cadeira que está na minha frente, apesar de eu usar a palavra cadeira, a cadeira é que é importante eu ver, não as memórias. Então, a palavra cadeira ela passa a ser subjetiva, superficial, e o objeto na minha frente, ele que é o objeto que eu estou estudando. Quando eu estou olhando para qualquer cadeira na minha frente. Então, olhar para o objeto não é um objeto simbólico. Mesmo que tenha um nome simbólico traduzindo ele. Eu lido com o objeto de forma direta, tanto externamente quanto internamente. Raiva, mágoa, inveja, ciúmes não são as palavras de conceito teórico. Elas são estados íntimos com características essenciais diferenciadas. Raiva é diferente de inveja é diferente de ciúmes. Então, eu estudo os estados íntimos do ser de uma forma autêntica, sem símbolo. E aí, como é que fica a história da energia? Como é que a gente entende isso melhor? Eles são energéticos de que maneira? Então, aí o autoconhecimento vai começar a ficar craque em ver as emoções e os pensamentos. E vai começar a observar esses estados íntimos. Medo, raiva, tristeza, inveja. E vai começar a perceber como que eles atuam sobre o nosso corpo e sobre os nossos pensamentos, já que mente é isso tudo, ó. O estado emocional afeta o corpo primeiro, tenta pegar o canal dos pensamentos e ainda quer dominar a fala. Por exemplo, uma pessoa ansiosa tende a falar mais. Uma pessoa ansiosa tende a criar um tagarelismo mental. E uma pessoa ansiosa tende a criar um corpo agitado. Se eu estou estudando ansiedade, então, eu começo a compreender esses estados da ansiedade em mim para que eu possa lidar com ela. Então, se eu vejo que eu estou ansioso, atuando sobre o corpo, e eu quero fazer uma renovação íntima, a primeira coisa que eu já faço é relaxar o corpo, que é a ansiedade, que é o corpo agitado. Então, a primeira coisa que eu faço, eu tiro a ansiedade do corpo. Eu corto a manifestação da ansiedade do corpo, colocando ele numa predisposição oposta ao que ela quer. Eu observo meus pensamentos, porque eu já vou estar craque em ver meus pensamentos, e se eles estão acelerados, eu paro de ficar sustentando os pensamentos, porque um pensamento ele vem automático, mas eu posso sustentar ele depois que ele saiu.
mas é difícil eu conversar com quem não faz o autoconhecimento, porque ela vai tentar entender isso teoricamente. Esse entendimento não pode ser teórico, ele tem que ser perceptivo e vivo. Mas é assim que nós começamos a atuar na reforma íntima. Por quê? A emoção da raiva está comigo. A raiva é tensa, agressiva, então aí eu relaxo o corpo. A energia está aqui querendo um corpo tenso. Eu tiro o meu corpo para ela não pegar meu corpo. Vem os pensamentos de que eu estou sentindo raiva, assim, eu vou quebrar, eu vou bater, eu vou xingar. E eu não manifesto, eu deixo sair o pensamento, mas eu não alimento esses pensamentos. Porque é um efeito do autoconhecimento. Você não os multiplica. Você não fica lembrando, no caso alimentar, é ficar lembrando daquilo que estava te causando. Nossa, fez raiva de mim. Nossa, como é que ela fez assim comigo? Por que ele fez assim? Eu não dou pasto a isso. E também não falo. Eu estou doido para falar com alguém e não falo. Só fica a energia viva aqui. E eu centro na energia com o olho aberto ou com o olho fechado, até a energia que não tem canal de manifestação começa o quê? Espargir naturalmente. Ela começa a perder sua força naturalmente, sem nenhum tipo de ação corporal, mental ou falante. Até que você volte a um estado de tranquilidade após a manifestação daquele estado. Isso é a reforma íntima, quer dizer, perda de energia desequilibrada. Na medida que ela vai se repetindo, você fica craque em ver esse estado. Então, vou dar um exemplo. Dá um exemplo, isso que eu ia te pedir. Eu tenho uma contrariedade com a minha esposa. Antes, aquela contrariedade ganhava a minha mente, aquilo ficava repetindo. Com relacionamento, isso é muito, muito comum acontecer. A pessoa quer parar de pensar, mas aquela coisa fica repetindo. Não tem que se falar, não aceito isso, não. Eu fico falando, aí fica lá. Aí você fala, o outro briga, discute, aí os dois ficam cara de trompa, 2 dias, 3 dias, demorava uma semana e voltava ao normal, pedia desculpa, e o ciclo é esse, ó. O ciclo é esse, sempre a mesma coisa. E um dia eu caí e falei assim, eu não vou sustentar o estado perturbado daquilo que está me incomodando, porque primeiro eu não sei o que está acontecendo com o outro, eu só sei o que está acontecendo comigo. Mesmo que me contrariou, eu tenho que trabalhar a contrariedade, não o que o outro fez. Porque o outro não fez nada, ele só apresentou o meu estado de contrariedade. E eu vou olhar para o meu estado de contrariedade e ele vai tentar me insinuar assim, não, tem que fazer isso. Aí eu não fazia nada, eu parava de deixar o pensamento fluir. Aí, com quem desenvolve percepção do agora, a percepção pelo autoconhecimento, percebe, por exemplo, que a mente ela quer criar um mundo paralelo de historinhas, de imagens, você cria você falando, você discutindo, você brigando, você acentua a percepção do agora, quer dizer, você fica na percepção ao invés de ficar na mentalização. Você não dá trela ao pensamento, você deixa ele sair e fixa-se no agora através da percepção que faz com que aquele pensamento que te prendia vá embora. Ele tenta te pegar de novo, ele vai embora. Ele tenta te pegar de novo, vai embora. E você fica mais no agora. Aí aquele estado perturbado, por exemplo, de insatisfação, de qualquer que seja o nome que dá, ele passa. Não precisei discutir aquilo, porque não resolvia nada, a não ser que há uma coisa para se conversar, eu vou conversar com calma, com tranquilidade. Ó, quando está acontecendo isso, o que está acontecendo? Para ser resolvido de uma forma tranquila, para que você faça uma reforma íntima diante de uma reação que antes só criaria problema. Então, a gente muda o foco da pessoa que está perturbando a gente, no caso, que a gente tira o foco da pessoa e você vai... Você já tira o foco olhando para si. Para você, tua causa íntima. Por que você está se aborrecendo com aquilo? Na verdade, o outro faz, mas aí você tem que voltar para si e ver. Mas eu estou me aborrecendo isso por quê? Né? Então, aí você começa a compreender que o adversário, o inimigo, não é a pessoa. Somos nós nas reações ao que a pessoa... Então, a minha mente é que produz o padrão perturbador. E ela é meu inimigo, porque tira a minha paz. Então, eu vou olhar para amai os vossos inimigos. Quer dizer, tenha um olhar abrangente sobre o estado perturbado para você não ser joguete dele.
E o outro É isso passa que é a a ser nosso análise. professor, né? É o professor para testar, para treinar a gente, porque no caso o outro se torna até um professor para a gente conseguir Isso fazer. mesmo, o outro se transforma em objeto de aprendizado, porque ele agora me estimula ao autoconhecimento, e não é o fator dos meus problemas. O problema é o que eu sinto em relação ao que os outros fazem. O fundo magoável, o fundo melindroso, o fundo reativo, esse é o problema. E a gente ficando assim, com essa consciência vigilante também, a gente vai gerar um comportamento diferente, já comprometido com isso aí, no seu próprio É porque se bem-estar. antes eu reagia, brigava, discutia, e eu começo a não entrar nesse jogo, eu já não entro. Ó, mudou o comportamento. Meu comportamento ele já não tem aquele padrão, começa a ter um novo padrão de reação. Isso não quer dizer que eu não vou resolver a situação. Eu vou resolver a situação de forma completamente diferente, não reativa emocional. Então, eu acho que a gente já pode continuar, porque aqui já deu uma ideia, né? Depois a gente vai falar mais outras coisas, que já são 8 horas, senão a gente vai perder. Depois nas perguntas pode surgir alguma coisa. Vamos para a segunda pergunta, que eu preparei para você aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou falar sobre a parte do apocalipse pessoal, que você chama, né? No livro Apocalipse, você explica que o termo apocalipse significa revelação. Isso aí é a tradução, né, correta, é revelação, não é fim dos tempos, fim do mundo, né? E a revelação que Jesus veio mostrar é que a nossa vida interior, que é a natureza do espírito, a nossa essência divina. Nós temos isso, né? Esse espírito que é imortal, né? No caso a gente está aqui nos nossos conceitos da doutrina espírita. E no livro também nós aprendemos que quando adotamos o hábito de observar nossas reações com esses estímulos gerados pela vida, cada hora vem um estímulo diferente, nós vamos estar aptos para despertar a uma nova consciência, uma sabedoria que desenvolve esse entendimento do nosso apocalipse pessoal. É essa hora que a gente vai fazer eu falo, o princípio da nossa regeneração. Você explica lá no livro. Bom, o livro diz também que revelar é tirar o véu, e precisamos levantar esse véu da matéria, de nós mesmos, para descobrir que nós somos espíritos imortais. A gente esquece, né? A Apocalipse é um processo de revelação interior que eu tenho que viver como espírito. Essa é a revelação que vem falar. Eu tenho que lembrar que eu tenho que viver com essa essência divina. Essa revelação que a gente vê na doutrina, ela confirma que nós somos espíritos imortais, né? A doutrina espírita traz esses conhecimentos para a gente. Então, Samuel, na teoria, nós já sabemos disso, mas o nosso maior desafio é viver como espíritos na matéria no planeta Terra. Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar, para nos identificar com a nossa realidade interior, lembrando que somos espíritos imortais no dia a dia, na convivência com a família, no trabalho, nas relações sociais? O que você pode dar de dica para a gente? Então, veja bem. Quando a gente fala o termo espírito, nós estamos falando de um centro criador. Por que é um centro criador? E esse centro criador, ele é invisível aos outros. Por que ele é invisível aos outros? Por exemplo, todos nós aqui pensamos, e as pessoas do lado, agora eu estou fazendo a pergunta para todo mundo. Quando eu estou pensando, alguém vê eu pensar o que eu estou pensando? Não. Está claro? Então, eu tenho uma natureza invisível ao outro. Uma natureza que o outro não percebe. Quando eu estou tendo emoções, alguém percebe as minhas emoções? A não ser que eu as caracterize através do quê? Do rosto, do corpo, né? Do rosto, do comportamento. Eu posso estar triste e passar o dia inteiro mostrando para todo mundo que eu estou feliz? É difícil. Não é fácil mascarar? Aí a pessoa pode. Então, veja bem, mudar. Essas duas naturezas são naturezas invisíveis aos outros que mostram o que está acontecendo realmente conosco. Então, essas manifestações estão o tempo todo acontecendo, só que isso é invisível aos outros. Essa é uma natureza espiritual. Então, a palavra espiritual aqui, nós estamos tecendo de algo que acontece que é invisível aos 5 sentidos do outro.
Então, nós olhamos para a nossa natureza, que nós chamamos de espírito, o que é mais importante não é a palavra espírito, mas o que é vivo em nós e que ninguém está do lado percebe. Então, pensar e sentir é o ato de criação do ser. Se eu vivo com emoções perturbadas, se os pensamentos são perturbadores, e aí eu manifesto em fala e ação, o meu nível de criação espiritual é perturbador. Então, eu sou caracterizado como espírito inferior. Se eu sempre estou irritado, se eu sempre estou brigando, se eu sou orgulhoso, se eu sou magoável, se eu sou invejoso, se eu sou ciumento, qual é o padrão de criatividade do meu ser? Então, eu preciso compreender, nesse processo de criação, em que tipo de característica eu identifico o meu ser interior. Se eu alimento mágoa dos outros, eu sou um ser magoal, um espírito com características de mágoa. Se eu sou medroso, né, um espírito com característica do medo. Então, uma emoção ou várias emoções podem caracterizar quem nós somos. E isso ser alimentado numa vida, num período de vida, numa semana, nos dias, aí cada um de nós vai caracterizar-se por um estado evolutivo de espíritos conforme a qualidade daquilo que pensa e que sente. Eu acho que na próxima a gente vai... Eu botei uma sequência aqui, aí vai ser justamente o que você está falando. Eu acho que eu vou trazer aqui para você complementar, porque também está falando da produção. Aí você complementa. Ó, número 3, que seria: nos seus estudos, você enfatiza que fomos criados por Deus para sermos co-criadores do universo, né? A gente sabe, você enfatiza só. O espírito cria quando pensa, fala, age ou reage, elaborando sua produção espiritual. O espírito é uma fonte de vida criadora, produz sem parar. Então, o que você sempre fala é que precisamos tomar contato com esse processo de produção interior, que é isso que você estava comentando. Bom, então é necessário despertar nossa consciência por meio da observação e da percepção do que estamos produzindo, que aí vem fechando desde o início o assunto, né? Você está percebendo agora, aprendendo a observar a percepção. A qualidade criadora do espírito deve ser elevada, nobre, equilibrada e pacificadora. A qualidade de nossas emoções vai indicar a qualidade de nosso espírito. Você estava também falando. Então, de acordo com a emoção, a gente se qualifica aí, né? Como espírito. Por isso, a grande importância, e agora você está um pedacinho do livro do Pensamento e Vida do Emmanuel, que é sempre ressaltada a importância do pensamento, que ele é uma força eletromagnética, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E o pensamento emite ondas de energia que atraem ou repelem as vibrações positivas ou negativas, conforme a nossa sintonia. Então, você pensou negativo, sintonia, né? Atração do negativo, e é aquilo ali, a sua sintonia que vai fazer essa conexão. Então, além de vigiar nossas reações em relação aos fatos da vida, que a gente já comentou, em relação a tudo, nós temos que vigiar os pensamentos. É aquele vigiai e orai, né? Que a gente falou. As nossas falas, as ações que nós temos para... Fazendo assim, a gente vai identificar o tipo de criação que nós estamos produzindo. Percebendo isso. Então, precisamos aprender a ter consciência da produção do nosso espírito. O que nós estamos criando? Por muitas vezes nós vamos criar em momentos de desequilíbrio emocional. Então, explica mais sobre isso agora, juntando o que você já estava explicando. Então, veja bem. Quando eu começo a explorar o interior, no autoconhecimento, eu descubro uma localização de um espaço inexplorável por nós ainda. Porque se eu estou olhando para emoções e pensamentos, eu já não estou olhando para fora. Então, existe um espaço íntimo, uma localização interior, onde eu produzo pensamentos e emoções, e isso requer uma percepção, um olhar para dentro. Então, os meus olhos físicos olham o que está fora. Mas como que eu consigo ver meus pensamentos e ouvir minha voz mental, por exemplo? Eu não estou usando os sentidos físicos para perceber isso. Então, quer dizer que eu estou usando
um sentido diferente do físico para ver a manifestação do pensamento. Vou tentar traduzir isso de uma forma perceptiva para vocês. Então, vamos lá. Todo mundo que está me ouvindo aí, pensa numa bola colorida. Pensei. Todo mundo visualizou a bola colorida? Sim. Eu estou partindo do princípio que todo mundo com essa mesma percepção. Todo mundo viu. Sim. Eu não estou vendo as pessoas, mas, né? Mas deu tempo de pensar. Então, eu vou perguntar para vocês. Qual o olho que viu a bola? Foi o olho físico? Não. O olho físico só vê bola física. Isso. Se eu estou vendo uma bola em imagem, eu estou olhando com o que nós chamamos de olho da consciência. Então, a consciência é parte de uma estrutura neurológica, porque nós temos 5 sentidos físicos. Se eu estou vendo uma imagem, eu estou olhando com uma percepção visual. Então, eu tenho o olho físico e um olho na consciência, que é percebedor de imagens mental. Vamos fazer um outro exercício aqui. Todo mundo vai pensar a seguinte frase. Pensar, uma fala, uma voz mental que fala assim: eu estou aqui estudando autoconhecimento. Eu estou falando em voz fala. Vocês vão fazer essa mesma voz, ó. Eu estou aqui estudando autoconhecimento. Sem falar, vocês vão falar aqui, ó, com a voz mental. Vamos lá? Vamos. Todo mundo falou? Falamos. Qual foi a boca que falou, a glote, a epiglote, e qual o ouvido que escutou? Então, isso quer dizer que eu tenho um sistema nervoso físico e um aparelho psíquico. Esse aparelho psíquico, ele é tão existente quanto o sistema nervoso físico. Eu estou mostrando para vocês que ele é real, porque ele vê imagem, escuta a voz e produz voz. Isso quer dizer que eu tenho uma estrutura neurológica imperceptível aos aparelhos físicos, mas ele é perceptível por nós. E tem gente aqui, por exemplo, as mulheres têm mais facilidade. Lembrar um perfume que gosta. Quem consegue lembrar do cheiro de um perfume? De um cheiro. Pode ser até um odor. Isso quer dizer que os 5 sentidos mentais, ele tem uma estrutura capaz de perceber a produção do pensamento retratados nos 5 sentidos. Então, eu tenho olhos, ouvidos, paladar, tato. Tem gente que sente até uma dor que já sentiu. Se lembrar quando caiu, ela vai sentir aquela dor e vai ficar com medo até de mexer, porque é uma lembrança tátil da dor. Então, tem um sistema de percepção, um sistema nervoso físico e um sistema nervoso mental, que na doutrina espírita chama perispírito, e a psicologia chama de mente. A mente é um sistema nervoso conjugado ao sistema nervoso físico que percebe a realidade. O espírito, quando enxerga a intimidade, vê pensamento e emoções, ele está usando esse sentido, chamado consciência. E eu uso para percepção exterior os sentidos físicos. Eu estou provando para vocês que vocês têm, mas ninguém explora, porque ninguém faz autoconhecimento. Agora que está se fazendo, agora que as pessoas enxergam. Tá claro? E assim, eu preciso, agora, mais do que ver alguém que grita comigo, estar atento ao que eu sinto quando alguém grita comigo. Então, eu mudo o foco de importância de percepção naquilo que nós chamamos de atenção. Então, o que é atenção? Atenção é o uso dos sentidos físicos e mentais focados numa direção. No autoconhecimento, a direção importante não é a que veio de fora, é aquilo que está acontecendo por dentro. Então, começa a se evidenciar uma necessidade de referencial. O referencial do autoconhecimento somos nós, e não o outro. O outro é instrumento de percepção interior. Para que eu possa ver
a qualidade íntima reativa do que os outros provocam em mim, do que a vida provoca em mim e do que eu mesmo provoco comigo quando eu estou elaborando as coisas que eu produzo. Essa capacidade de sensibilidade ampliada, quando você vê uma pessoa que ri de você e, ao mesmo tempo, você vê a sua reação emocional em relação àquilo, é uma amplitude de sensibilidade. E essa amplitude de sensibilidade faz com que você perceba nuances da vida que até então estava obscurecida pela inconsciência, ou estava na sombra. E agora eu coloquei a luz da consciência sobre ela. Elaborando, então, uma capacidade de ver o interior. Essa consciência que vê o exterior e o interior ao mesmo tempo é o novo estado de consciência que nós estamos desenvolvendo. Só que isso não pode ser teórico. A pessoa só aprende autoconhecimento a partir de si. Se as pessoas estão me ouvindo e aprendendo teoricamente, isso não é autoconhecimento, mesmo que eu fale sobre autoconhecimento. Porque no autoconhecimento, o professor não é mestre. O professor olha junto com o aluno, que ele também vira mestre, porque ele também está vendo a mesma coisa. Então, nós só trocamos informações e no autoconhecimento você aprende com aquilo que está acontecendo em você e não o que está acontecendo com quem está falando. Por isso que é uma metodologia diferente. É um aprendizado de forma em que o outro aprende em si naquilo que o outro fala. Eu leio um livro de autoconhecimento, eu não posso aprender no que eu estou lendo. Eu observo em mim o que está acontecendo, o que está descrito no livro. Eu olho para mim. Então, alguém diz, o homem pensa, a pessoa pensa. Então, eu olho, eu pensar e digo, realmente eu penso. Então, é real o que ele está escrevendo. Ok? E aí a gente consegue essa consciência da produção, porque aí você fica alerta e começa a perceber o que você está produzindo. Se é uma energia negativa, uma vibração negativa, aí a gente tem que também fazer algo para melhorar isso, né? Então, assim, não só vigiar o pensamento, a fala, a ação, o que a gente pode fazer? Então, a gente automaticamente, quando você toma consciência, o máximo que você pode fazer é você tomar conta do corpo no sentido de não alimentar o estado perturbador da energia. Então, eu não falo. O que eu faço é compreender. Então, nós vamos compreender. Quem faz autoconhecimento vai compreender uma coisa. Existem dois estados de emoções. Emoções atuantes no corpo, que a emoção ela atua diretamente no corpo. Então, eu percebo o estado das emoções quando eu percebo a ação dela no corpo. Então, existem emoções ativas, quer o corpo agitado, quer o corpo tenso, quer o corpo pronto para atacar, e emoções que geram pacificação no corpo, quer dizer, a angústia, a tristeza, a preguiça, e emoções caracterizadas como essa, quer que a gente fique parado, quieto, angustiado, alimentando aquele estado. Por isso que se eu alimentar, então, vou pegar o exemplo da terapia que extravasa a raiva. Então, isso quer dizer que se eu alimentar a tristeza, eu vou ficar alimentando mais tristeza, o que vai acontecer com a tristeza? Ela tinha que ser extravasada. Eu estou cultuando o núcleo da tristeza para ele ficar cada vez mais o quê? Mais operante em mim, criando um estado patológico cada vez maior daquele estado. Assim também é com a raiva, com a mágoa. O que eu tenho que distinguir é as características emocionais, se ela é passiva ou ativa. Então, eu estou querendo fazer ginástica e eu estou com preguiça, eu tenho que mudar o padrão corporal. Se eu falar assim, eu vou fazer ginástica, eu estiver deitado, certamente, você com preguiça e deitado, você não vai fazer ginástica. Porque a preguiça vai te convencer, o corpo já está aceitado porque ele está deitado, aí como a emoção determina a produção de pensamentos, vai pensar assim, hoje eu não vou, não. Hoje eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Estou com vontade de ir. Você já está deitado, com preguiça, que quer que você fique deitado. Você não vai fazer ginástica. Eu quero fazer ginástica e eu compreendo que o meu corpo quer ficar parado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é levantar, porque quando eu estou de pé, eu não dou para a preguiça meu corpo. Aí eu já estou com 50% de chance de eu fazer ginástica. Eu tenho que colocar a roupa e movimentar. Aí eu vou fazer ginástica, porque eu não estou nem deitado nem sentado para alimentar o estado de preguiça.
Eu posso ter até preguiça em pé, mas vou colocando a roupa, vou indo para a direção. Na hora que você assusta, você está fazendo exercício físico, cadê a preguiça? Assim é com a angústia, assim é com a tristeza, assim é com todos os estados que querem a passivação do meu corpo. Mas isso tem que ser fruto do autoconhecimento. Eu tenho que perceber isso acontecendo comigo. Aí você percebe a tristeza e aí você se movimenta para poder fazer algo para energeticamente o contrário. A tristeza está deixando para baixo, você levanta, vai limpar, vai lavar uma louça também, fazer algo que você se movimenta para sair daquele estado energético, certo? Isso. Primeiro você vai observar a energia e antes de movimentar para sair do estado energético, eu vou tentar perder a energia concentrando nela antes de fazer. Porque senão eu estou fugindo dela. Então, como é que eu quero resolver a questão da energia. Então, eu estou com preguiça. Eu levanto, não estou sustentando a preguiça, que ela quer meu corpo deitado. Então, eu já levantei. Agora, eu vou observar a preguiça em pé. Você vai começar a notar que a preguiça vai só esvaziando, porque ela é uma energia. E vai sendo substituída por uma predisposição ativa. Uma predisposição ativa, uma predisposição ativa, e você vai vestindo, aí você vai vestindo. Quando você vê que você está neutro, no mínimo, você já não está com preguiça. Você já está num outro estado, neutro. Você não vai, também não fica. Aí você vai e fala assim, ó, vou sair. Cada vez, cada movimento que você vai fazendo, aí você vai intensificando um novo estado energético para você. E a outra ativa, que seria a pessoa ficar agitada, o que aí faria? Eu estou ansioso, mexendo com o pé, com a mão, aí eu estou aqui ansioso, estou batendo, e eu estou com minhas preocupações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, eu quero, primeira coisa que eu tenho que compreender é tirar do corpo a ansiedade. Então, se o corpo está agitado, movimentado, eu vou relaxar o corpo profundamente. Então, eu vou soltar meu corpo todo. Aí eu vou... Aí a energia está assim, mexe, mexe, você não mexe, você solta, vai ficar só a energia aqui, ó. Aí você concentra na energia e observa o que ela vai produzir no pensamento. Nossa, você tem que fazer aquilo. Não atende, foca no agora, até que a energia não tendo canal nem de fala, nem de pensamento alimentado e nem de corpo, ela vai se esvaziando por si mesma, ó. Então, não é bom a gente pegar e procurar, como exemplo, vai escutar uma música, vai fazer uma coisa, para que aí você faz uma transferência, né? Você substitui. Até porque, se você fizer isso, se você estiver alimentando a ansiedade, você não vai escutar a música. Se você for ler um livro, você não vai ler livro, porque a ansiedade não deixa a gente ler nem escutar nada. Mas se for uma mágoa de uma coisa que te aconteceu, aí você quer esquecer aquele assunto. Aí não também é não podemos... É tristeza. Aí tristeza. é tristeza. Aí eu vou levantar... É assim? Aí a mágoa aconteceu. Cadê a pessoa? Então, a minha mente quer criar o passado. Eu vou olhar aqui, cadê a pessoa que está aqui? Ela não está me magoando mais. Ela não está aqui. Eu não vou viver, eu não vou relacionar com o que a mente está me fazendo me identificar com uma pessoa que nem está ali. Ela não é real, ela só está aqui, ó. Então, eu vou olhar para o agora. Cadê o agora? Cadê a pessoa aqui? Então, toda hora que a minha mente me julgar para uma lembrança, eu vou olhar para vocês entenderem isso, ó. Olhe para um objeto que está na frente de vocês, qualquer objeto. Qual que é o esforço que vocês fazem para olhar para qualquer objeto? Existe algum esforço? Não. Basta simplesmente o quê? Observar. Olhar. É o que vocês vão fazer. A minha mente está me levando para lá, eu olho para qualquer objeto. Ó. Aí, ó, fulano fez isso comigo. Cadê fulano, gente? Não está aqui, não. Eu não vou relacionar com a minha mente. Fulano na minha mente não existe. Se você precisar imaginar um frango assado na mente, tenta morder para vocês verem. Vocês vão comer o quê? A mente gera ilusão. A mente gera um mundo paralelo de ilusões. Então, o que acontece na mente não existe. Não entrem no jogo da mente. Quer dizer, parem de alimentar mentalmente o que não está existindo na realidade. Está claro isso? Tá ótimo. Isso aí tem que ser percebido através do trabalho de autoconhecimento, porque aí eu vou mudar a minha qualidade produtora. Uma pessoa que fica lembrando de mágoa dos outros, está trazendo pessoas que nem estão ali para criar briga com você. Ó.
briga imaginária que o sistema nervoso reage como se estivesse acontecendo agora. É igualzinho um limão. Quando você imagina um limão, todo mundo fica pensando no limão na boca aí, ó. O cérebro não distingue se é limão físico e se não é limão, não. Ele vai criar reações físicas de encher a boca de água. Todo mundo deve estar enchendo a boca d'água aí agora. Não é assim? Porque o cérebro não sabe distinguir o que é da mente, o que é da realidade. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou viver no agora, gente. O agora é a realidade. Então, eu vou mais viver no sentido do que na mente. O autoconhecimento nos proporciona sair do campo mental para o campo perceptivo. É isso. Para completar, Samuel, tem um restinho aqui dessa parte de criativo. Então, você pode ir fechando aqui em relação a isso, e depois, já tem um monte, eu estou vendo que tem várias perguntas sobre esse assunto aí que você explicar melhor, deram alguns exemplos. Então, eu só quero te pedir para comentar agora só em relação especificamente da possibilidade criativa da fala, que é uma coisa que acontece hoje em dia, né? A gente, quem é mais antigo como eu, não via assim tanto palavrão, tantos modos de falar agressivo. Pois é. Então, aqui no livro Apocalipse, você vai falar disso. Você diz que a inconsciência de nossa fala é tão grande quanto a de nosso pensar e agir. A educação da fala será desenvolvida no ato de nos silenciarmos mais do que falarmos, ou seja, ficar mais calado, né? É uma dificuldade. Temos que dar atenção ao reto falar, ou seja, não falar palavrão, palavras ofensivas, que isso vai obscurecer a possibilidade criativa da fala. Então, especificamente da fala, vamos. A fala é automática. É. A gente fala assim, eu penso para falar. É muito difícil você ver o pensar antes de falar. Você já fala, ó. Uhum. A fala é automática. Então, para você trabalhar a fala, primeira coisa, aprenda a silenciar. Porque senão você vai falar pelos cotovelos, como diz aí a expressão normal. Da mesma forma que eu fiz com a questão 919, teve um período da minha vida que eu quis melhorar a minha fala, eu li o livro Horizontes da Fala do Miramês. Eu lia um parágrafo do livro de manhã, porque os textos dele são muito grandes, eu li um parágrafo de manhã e reli ele à noite para falar assim, como é que foi minha fala? Eu comecei a ter mais consciência da minha fala. E comecei a cortar qualquer tipo de fala perturbadora, porque se eu quero melhorar a qualidade do pensar, eu também tenho que melhorar a qualidade do falar. Então, todo mundo fala palavrão, eu não vou falar, porque é distonia. Se eu perturbo a minha mente com padrões de pensamento perturbado, eu perturbo meus órgãos de fala com falas perturbadoras, qualquer que sejam elas. Para os outros, não importa, nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando de nós mesmos. O trabalho de autoconhecimento é um trabalho que você faz consigo mesmo, não com os outros. Você não espera que o outro mude, mas você conscientiza que você está mudando. Então, a fala é uma estrutura superficial da elaboração do pensamento da emoção. Então, primeiro eu vou calar mais. Tem gente que fala muito. Então, síntese da fala. Fala o objetivo e fala sintético. Mas eu falo muito, então aprende a fazer exercício do silêncio. Quer dizer, silencia 1 hora no dia. Aí, conseguiu ficar 1 hora no dia silencioso, avisa para as pessoas lá, gente, estou fazendo exercício do silêncio, eu não falo dessa hora a essa hora. Só se for muito essencial, mas eu vou aprender a ficar calado. Isso é difícil. Aí eu vou ficando calado. Aumenta o padrão da fala, até você conseguir ficar com vontade de falar e você não fala. É como se você falasse assim, vou fazer o exercício da fala nesse momento, do silêncio. Doido para falar, aquela vontade de falar, você não fala. Aí passou a vontade, que aí você observa a intimidade. Por que eu estou com vontade de falar? Porque ela está baseada numa emoção, num desejo, que são elementos que antecedem a fala. Aí o autoconhecimento vai olhar para as fontes que manifestam a fala, que são os estados perturbadores da mente. Aí você consegue educar a fala. E aí mais um tipo de reação também que a gente vai, em relação ao que vem, né, dos outros, a gente vai aprender a ficar calado, é uma outra... Que assim, você está olhando para você, isso. Deixa o outro falar, você tem que olhar para você. É o que eu digo. Uma das bases do autoconhecimento é você olhar para si mesmo. Então, qual que é o referencial da vida? Se você chegar ali fora e falar assim, chove, o que vai acontecer? Não vai chover, porque você não é referencial da vida.
Quem é o referencial do universo? Deus. Então, ele está me ensinando uma coisa: seja o referencial de si mesmo. O outro tem importância na nossa vida? Tem, mas a importância do outro é afetiva, é de respeito. O outro não determina quem eu sou. Eu sou o referencial de mim mesmo. Então, o outro tem opinião, o outro tem pensamentos, o outro tem ideias, mas não tem verdades. Quem é que tem que ser o referencial da nossa vida? Então, eu tenho que olhar para quem? Então, o outro está falando, eu fico dando toda a atenção para o outro. Quando o outro estiver falando, você tem que dar ouvido. Dê ouvido e olhe para você. Olhe de vez em quando, é lógico, você está olhando para a pessoa, mas você tem que dar mais ouvido a quem está falando do que percepção auditiva, visual. Então, a pessoa, você não está olhando para mim, não, estou te ouvindo. Se você está falando, eu estou te ouvindo. Se você está agindo, eu estou te vendo. A pessoa está falando, ela tem que ser ouvida. E eu vou, ao mesmo tempo de ouvir, ver o que eu estou sentindo no que a pessoa está falando. Porque no autoconhecimento, eu não olho para o outro, eu olho para mim mesmo. Mas eu dou parte da minha atenção para os outros. Porque o outro também é importante, mas não é a verdade. Então, você descobre que você virando, a energia da atenção é muito poderosa, porque você dá tudo para o outro, ó, a audição, emoção. Agora não, você escuta o outro olhando para si. A energia mais importante da atenção tem que ser voltada para si, porque você é o referencial da sua vida. Você percebendo quais são as suas reações em relação ao que o outro está falando ou agindo. Eu tenho que ver o que está acontecendo na minha intimidade, é ali que está a perturbação. Mas as palavras também têm uma energia, né? Na hora que você fala a palavra, também, aí essa energia pode ser positiva e negativa. Pode uma palavra. Mas a energia é o fundo emocional que escuta. Uhum. Você escuta uma palavra com que você traz um preconceito, o preconceito é o seu estado de referência em relação àquela palavra. É a forma de uma crença fechada que você tem, uma experiência negativa que você tem que colocar em xeque quando a pessoa começar a usar aquela palavra, você se perturbar com ela. Isso mesmo. Então, Samuel, eu acho que tem bastante pergunta ali, já é 20 para as 9, então eu acho que a gente pode dar uma... Eu vou tirar essa tela, vou deixar você aqui, e aí a Carla está anotando as perguntas. Carla, vamos lá colocar algumas coisas aí que vão, inclusive, complementar aqui o raciocínio, tá? Fala aí, Carla. Bom, eu vou pausar o meu vídeo para eu poder ler as perguntas que eu fiz aqui, que eu separei aqui, tá? Pode fechar. Então, a primeira pergunta foi de Onildes. Como olhar para o medo sem a emoção fluir? Tipo o coração disparar, suar frio, só de ver o objeto do medo. Então, você vai olhar para o medo. Então, a primeira coisa, você tem que parar de olhar para o objeto, porque quanto mais eu olho para o objeto, mais ou menos vejo o medo, e o medo só vai crescer. Aí eu vou deslocar do objeto, que ele não é mais importante que o medo, eu vou olhar para o medo, ó. Vou olhar para dentro, ó. Aí eu vou olhar as características fisiológicas do medo. Ele pode ter características passivas ou ativas. Você vai ter que compreender que o medo tem essa multiplicidade de ação. Então, você vai compreender o que é medo sem a palavra medo. A palavra medo é uma teoria. O medo é um estado. Aí você vai olhar para ele para você ver se eu relaxo ou se eu tonifico. Aí eu já estou tirando o medo do corpo. Estou olhando que tipo de pensamentos o medo está querendo produzir. Nossa, vai me fazer isso, vai me fazer aquilo, e eu não... Aí eu vou focar no agora e deixar aqueles pensamentos o quê? Até o medo puro, que a energia manifesta, ela se desanuviar, ó. Porque eu não vou seguir o medo para resolver minhas questões existenciais. O medo não resolve, piora. Ou as emoções, na sua quase totalidade, só prejudicam o processo de solução. Então, antes eu tenho que abrir mão energeticamente dela, porque aí eu estou olhando para a energia e a energia vai sair. Vamos fazer uma experiência simples aqui. O pessoal vai só colocando escrito aí. Quando, agora, nesse momento, quando nós olhamos para nós, qual é o nome emocional que você dá o nome para esse estado? Olhem para vocês.
Cada um coloca aí o estado. A Sutane colocou tranquilidade. Força. O que mais? Isso é que é olhar, atenção, concentração da atenção. Isso é que é olhar, gente, isso é que é olhar para dentro. Eu vou caracterizar serenidade. Nós vamos caracterizar a realidade do estado, se é medo, se é raiva, é inveja. Só que quem está com medo aqui nesse grupo aí agora, nesse momento? Outra coisa que nós temos que aprender. Eu sou a emoção do momento. Eu não sou a emoção transformação. A Kátia está colocando. A tranquilidade. Ó, tranquilidade. Eu sou... Então, pessoal, assim, quem você é? Primeira coisa, eu sou o estado emocional que eu apresento naquele momento. É o primeiro destaque daquilo que nós somos. A Verônica falou vazio. Eu tenho que distinguir o que é vazio de silêncio. Tá claro? Porque as palavras têm um símbolo, mas ela pode estar vendo realmente um vazio, uma neutralidade, e é vazio de ou estado positivo ou estado negativo, é uma neutralidade. Eu não sei o que a pessoa... Quando a pessoa coloca uma palavra, ela está descrevendo um estado. A palavra coube ao estado. No autoconhecimento, o estado, a realidade é mais importante que a palavra. Por isso que, no autoconhecimento, você não aprende com descrição, você aprende com percepção. É uma nova metodologia de aprendizado. É um paradigma de um aprendizado que vai ser daqui para frente. Nós vamos explorar no autoconhecimento a perspectiva da realidade viva. Espero que tenha respondido. Vai para a próxima. Então, vamos lá, vamos à próxima. A Sandra falando que é atenção. A Domênica, ela fez um comentário. É diagnosticar em nós como reagimos às ações exteriores, com o ego ou com o self. Isso. Então, vamos dizer, ego, estado perturbador emocional, self, estado de tranquilidade, estado de calma, estado de serenidade. Então, o lado do self é o padrão de uma recepção tranquila, equilibrada, nobre. E o estado de ego é quando eu sou articulado por pensamentos fechados, temas fechados, reações emocionais perturbadas. Aí, tá vendo que eu uso, ó, no autoconhecimento, o termo self, ele é uma realidade interior perceptiva, e não um conceito. Tá claro? Se você vê a realidade, você pode usar o conceito, mas o outro tem que compreender o que você está dizendo no autoconhecimento. Quando você fala self, o outro tem que falar assim, o que é self? O que é self? Eu não aprendo self com o termo self, eu aprendo self com a percepção do que é self em mim. Então, eu tenho que olhar para dentro. Nós não olhamos para dentro, nós estamos sempre olhando para fora, olhando para os outros, ou preso às recordações, aos pensamentos, então a minha mente me domina. E gera uma perturbação interior, porque todo efeito lembrado, pensado, articulado, é perturbador. Eu não vivo na consciência do agora, quer dizer, eu não vivo numa percepção, eu vivo na mente. Quem vive na mente, vive na ilusão. Quem vive na percepção, vive na realidade. Ah, eu estou acostumado a olhar para a percepção? Não, isso se desenvolve a partir do exercício de autoconhecimento, que é o exercício que nós falamos no início. Pode ler a próxima. Deu para... Eu não sei se está respondendo, se a pessoa que fez a pergunta não está satisfeita, pode voltar, tá bom? A Rosa, ela pergunta, como podemos agir quando numa conversa o outro começa a gritar ou falar mais alto sem deixar a gente falar e expor o seu conhecimento? Tendo o autoconhecimento, eu saberei reagir adequadamente? Sim, porque você não olha mais para o outro. O outro está gritando ou não, ele não é o objeto de referência. Porque ou eu gosto a minha energia de atenção, que é atenção, emoção, percepção, tudo voltado para o outro, ou eu volto
80% desse estado para mim. Quer dizer, o outro está gritando, eu estou até ouvindo, mas o que eu estou observando é como que eu estou reagindo por dentro, né? A Sandra falou do self. Self é o estado elevado, equilibrado da mente. Ego, estado focado em nós, nas perturbações do nosso modo de pensar. Ok, Sandra? É só para a gente perceber a realidade. É um estado mais equilibrado, né? Então, senão eu fico no termo e não vejo o estado. Ele é que é importante, o estado. Posso para a próxima? Pode. A Simone Lima. E quando você está lendo e a ansiedade é tão grande que você nem lembra o que leu, parece que você nem estava ali de corpo presente. Então, você tem que acabar com a ansiedade antes de ler. Porque se você está tentando ler para acabar com a ansiedade não vai deixar você ler. A ansiedade não vai deixar você fazer nada. Então, eu estou ansioso, então eu vou parar um pouco. A ansiedade é agitada, eu vou relaxar meu corpo profundamente. Vou deixar só a energia da ansiedade viva aqui, assim, ó. Eu vou observar minha mente ansiosa, que vai... Não, fulano fez isso, blá, 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 aquela tagarelice. Eu vou focar na percepção do agora, eu vou ficar nos sentidos, ó. Vou olhar para o meu quarto, vou olhar para a minha sala, vou olhar para os objetos. Aquilo que a mente está produzindo não tem significação nenhuma ali. A realidade é aquela ali. Então, eu não dou vazão aos pensamentos equilibrados, não alimento corporalmente a emoção e centro naquela emoção de forma a observar a sua energia. Quer dizer, ela está ali assim, ó. Eu vou observar ela até ela, ó. Eu não estou dando mais canal nem da fala, nem pensamento, nem da palavra, que eu não vou falar. Então, vai chegar uma hora que a energia não tem o que. Como que ela vai canalizar para canais multiplicadores? Que é agir, falar e pensar. Ela vai começar a fazer o quê? Ó? Vai chegar uma hora que você vai assim, vai, que deu errado. Aí você vai descobrir quanto tempo uma qualidade energética atua sobre você num determinado momento. Porque você está pesquisando, você está olhando para dentro, você está compreendendo o estado íntimo que domina, a nossa mente domina a gente, pensando, falando e energeticamente falando. Quando a mente nos domina, isso é patologia, porque eu sou o regente da mente, mas a mente é que manda em mim. Quantas vezes nós chegamos até a conversar com a gente gesticulando, no famoso conversando alto, e tem gente que até fala, não vou fazer, Olha o grau de patologia que é quando a pessoa deixa a mente tomar conta até da ação. E acontece com todos nós. Eu acho que acabou, né, Carla? Samuel, agora é uma pergunta minha. Com relação ao exemplo da mágoa, em que o objeto da mágoa não está mais ali na nossa frente, que você falou há pouco. Essa atitude não pode caracterizar uma frieza da nossa parte? Porque, assim, Não. ok, deixar de pensar naquele momento ruim, mas e uma possível reconciliação? Como se opera nessa situação? A reconciliação só com a pessoa ao vivo. Eu vou reconciliar com a pessoa ao vivo. Se eu fico recordando com mágoa, quando eu chego perto da pessoa, de tanto recordar com ela, que eu nem permito que ela reaja novamente. E já sabendo que ela tem a tendência de agressão, de fazer isso, então eu já não vou dar foco de atenção para a pessoa de forma que eu dava. Porque ela pode agredir, pode. Eu estou mudando, sou eu não estou mudando o outro. Eu tenho que ter uma sabedoria de saber lidar com pessoas e circunstâncias, porque agora não é o que as pessoas fazem que é importante, é quem são essas pessoas, em que circunstâncias que ela faz e por que eu permito minha intimidade sintonizar com o que ela faz. Então, a partir de agora, o outro não é a importância da minha vida. Quem é a importância da minha vida sou eu, porque o referencial da minha vida sou eu. Nós, no autoconhecimento, passamos a ser o referencial. O outro... isso é como é que é o termo que usou? É frieza? Não, isso é incapacidade de gastar energia negativa em relação a nós e ao outro. Você não é fria, você é sensível. Só que a sua sensibilidade, ela foca no processo perturbador interior e o outro vai manifestar o que ele quiser. Você permite o outro manifestar o que ele quiser. Você só não vai mais entrar no jogo emocional de sintonia energética perturbadora naquilo que ele faz.
porque você agora aprende a olhar para... Gente, caiu aqui a minha conexão. Mas continuo, vamos lá. Eu acho que eu respondi. Tinha mais uma aí, né, Carla? Tem mais uma pergunta da Sandra. Se a pessoa fica berrando com a gente, ficamos calados, com a atenção voltada para o que estamos sentindo, e depois? Aí você já fez uma transformação, porque primeiro você ficou aquela reação perturbadora, querendo xingar, querendo brigar, só que você não vai entrar no jogo daquela perturbação, daquela personalidade, porque todos os estados emocionais perturbados é um tipo de personalidade predominando em nós, que toma conta de nós e gera a lei de causa e efeito, briga, discute. Isso não soluciona nada. Quem venceu, quem gritou mais? Muitas vezes quem gritou mais ficou mais perturbado, saiu mais perturbado, venceu no grito, mas ficou perturbado pior do que quem estava... Esses dois gritaram muito, todos os dois saíram perdendo, porque todos os dois saíram perturbados. Nesse caso, não, você está olhando para si mesmo, o outro está gritando, mas você está olhando para si mesmo. Vontade de gritar, você deixa a energia sair, aí você deixa aquilo tudo passar, porque você está abrindo mão da sua perturbação. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Até você, olhando para si, ficar o quê? A energia está perturbadora. Vontade de reagir. Está ali, ó. Vai perdendo força. E a mesma pessoa está gritando e você está tranquilo. Aí você começa a ver que o grito da pessoa já não te perturba mais. Porque a pessoa é que está perturbada. Aí ela vai, fala! Aí você, grita lá. Aí você, tá bom. Fala, grita, fala aí. Não, eu converso assim. Se você quiser me ouvir, você para de gritar. Veja bem, esse estado cria uma ação nova. Eu parei de reagir. A reação gera reação, e reação produz reação. O estado de autoconhecimento, quando você neutraliza o estado reativo, você cria uma ação nova. Você é criador. Então, onde está a capacidade criadora do espírito? A capacidade criadora do espírito está na capacidade de você criar uma disposição diferente daquela que você antes reagia. Aprender a reagir. A Kátia falou, meu sonho ser assim. Domênico, o meu também. A gente então, não seja sonho. Promova o autoconhecimento, porque isso é fruto do autoconhecimento. O Samuel é 100% isso. Eu sou 100% de um Samuel antigo. Eu não sei o grau de consciência do autoconhecimento daí para frente, porque nesses estados não existe patamar de mais, menos, mas existe uma capacidade de você ver que cada vez mais você torna consciente dos seus estados íntimos perturbadores e menos reativo você se torna de você mesmo. Aí que está o problema. Meu inimigo não está no outro, está na minha reatividade em relação aos outros. O meu fundo interior. A Márcia Sampaio pergunta, e o perdão, como ele ocorre nesse processo de autoconhecimento? Você não perdoa mais, você se torna mais ofendido. Perdão é para quem sentiu ofensa. Aí fica tentando perdoar, aí ofende os outros também, aí fica 70 vezes 7 vezes. Aí é assim, porque é tão perturbado que Jesus multiplicou isso ao infinito. 70 vezes 7 vezes. Tem até um vez depois, se precisar multiplicar mais 70 vezes 7, você se multiplica. E aí é um processo de liquidação de ego. Ego brigando com ego, perdoando ego, ego perdoando ego, perdoa de novo, briga de novo. Então, é 70 vezes 7 vezes. Quando você compreende que o problema de reatividade do melindre, da mágoa, está dentro de você, você abre mão da mágoa. E se você não é magoado, quem que te agrediu? Aí não tem. Quem agrediu é a nossa mágoa, repercutindo padrão de agressividade dentro de você mesmo. É a exaltação do ego magoável. Que aí você não tem mais o que perdoar, porque você não vai se chatear com, né, com aquilo, então você não vai precisar nem perdoar. O problema está dentro de nós, não está fora de nós. O outro vai falar o que ele quiser, ué.
Você olha para o outro com outro olhar também, né, Samuel? A gente passa a olhar para os outros com outro olhar. Aí a Márcia está falando, mas a mágoa energeticamente. A mágoa, que é a energia, quer repercutir o que a pessoa fez. Quando você olha para dentro, você abre mão disso, exatamente da energia e dos pensamentos, das reações, que você vai abrindo mão, porque você está olhando para você, não está olhando para o outro. Ó. Vai chegar uma hora que você volta a ficar tranquilo. Ó. O estado perturbador da mágoa, ele pode ser manifesto com personalidade, ação, palavra, reação e briga. Aí vai perdão, desperdão, aí voltou naquele processo de perdão lá. Ó. Perdão, mágoa, perdão, mágoa, perdão, mágoa. Agora não, vem a mágoa, quando você abre mão do ego ferido. O ego é ferido. Alguém fala assim, você não vale nada, você é pequeno. Aí você olha assim, o que é mente pequena? Ó, eu estou do mesmo tamanho. O ego ferido, eu estou pequeno. Como que eu fiquei pequeno, gente? Olha a ilusão da mente. Ela quer que eu acreditar que eu fico pequeno. Aí você vê a ilusão da fala do outro. Você não vale nada. Para quem que eu não valo? Para ele? E daí? Por que eu quero valer para alguém? Então você começa a compreender as raízes dos problemas. Os problemas estão na forma de interpretação interior e emocional que nós temos em relação ao que o outro faz, o que o outro pensa, que o outro deixou de pensar. E quem que é a referência a partir de agora? Não é o outro, somos nós, gente. A referência somos nós. Eu tenho que saber se eu me desprezo, se eu não me valorizo, se eu me autojulgo, se eu crio pensamentos de baixa estima. É aqui que está o problema. Samuel, a Kátia diz que o que me preocupa é se o interlocutor interpretar esse novo olhar como falta de atenção, desdém ou até mesmo deboche. Falta de atenção, desdém, deboche é uma característica emocional. Você tem que saber se você está sentindo isso. Falta de atenção como desdém. Eu tenho, ó, não olhe para ele. Ó. Ó, olha a minha intenção. Eu vou te menosprezar. Eu não estou com essa, eu estou olhando para o problema, gente. Ó, estou olhando para o problema. Estou olhando para quem? Onde está o problema? Não é o que ele fala. Eu não estou deixando de ouvir, ó. Ele está gritando lá, eu estou ouvindo. Será que eu tenho que ficar olhando para o outro que está gritando? Vai estar gritando, hein? O órgão de importância, você não está olhando para mim, mas eu tenho que olhar ou te ouvir. Você quer que eu te veja para quê? Eu tenho que olhar porque está acontecendo dentro de mim. Ah, você é frio. Eu não sou frio. Pelo contrário, aqui está quente. Aqui está cheio de coisa acontecendo que eu estou elaborando exatamente o fundo reativo que iria criar um grande problema entre nós. Eu não crio mais problema comigo e com o outro, porque eu estou resolvendo o problema na raiz. A Ilzonete, perdão, ela diz o seguinte: hoje eu passei por uma situação exatamente assim. A pessoa falou alto e aumentou o volume a cada palavra que eu falava. Eu comecei a falar baixo e fazer mímicas. Não respondi mais. Resultado: 20 minutos depois, recebi pedido de desculpas de quem se descontrolou. Mas são situações desafiadoras. Isso, porque o foco de importância não está mais no outro, está em nós. Por isso que é um desafio olhar para nós. O autoconhecimento fundamenta-se em nós. Só existe autoconhecimento se eu estou olhando para mim. Eu não posso fazer autoconhecimento olhando para o outro. Como é que eu vou fazer autoconhecimento do outro como referência? Aí você, ó, só de você não entrar no jogo, você olhando para si mesmo, é natural, ó, já muda o padrão. Aí você criou uma predisposição diferenciada para o outro mudar, porque a minha reação alimentar e a ação dele, reação, reação, reação. Agora não, você criou um padrão diferente de ação que gerou nele um outro comportamento que ele falou assim, ó, não está adiantando eu gritar, não está adiantando fazer nada disso. Aí depois ele passou a reconhecer que ele estava perturbado e pediu até desculpa. Olha só, o seu comportamento não intencional, por ser criativo, um novo estado diferenciado daquilo que comumente nós reagimos, nós criamos um novo estado no outro. É.
E aí a Marlete, ela conclui aí, tudo está em nós, o problema e a solução. Isso mesmo, Marlete. Nós somos o foco de criação, isso que chama-se espírito. Centro ativo e criativo da vida. Ou eu continuo reagindo com padrões de negatividade, que é a minha herança animal, ou eu começo a virar um ser criativo dentro de mim através da abrir mão da perturbação para que o estado novo emerja. A ausência de perturbação vem. Eu não tento ficar não perturbado, eu abro mão da perturbação. Ao abrir mão da perturbação, o estado de não perturbação emerge naturalmente. Não é um trabalho positivo de conquista. Até agora, no processo humano, nós buscamos humildade, buscamos. Agora não, é inverso. Você não busca, você abre mão dos problemas, você abre mão da perturbação para que o estado de equilíbrio criativo venha no lugar, que ele está lá no fundo. Ele abre a mão dos estados perturbados para que ele emerja naturalmente em nós. A Kátia, acho que nosso tempo esgotou, né? Tem mais alguma pergunta? Acho que tem mais uma aqui, olha. Pode fazer. A Kátia fala que está aprendendo muito com vocês, gratidão. E a Domênica diz o seguinte, não aceite o presente que querem te dar. A pessoa se sente ofendida se acreditar no que a pessoa disse. Veja bem, se o outro nos dá alguma coisa, é nosso. Se a pessoa está magoada com o que nós vamos fazer com o que o outro deu, aí já é problema da pessoa. Ou ela me deu ou ela não me deu. Se ela está magoada, então eu tenho que devolver o presente para ela para falar assim, você não queria dar, você queria tomar, você queria dar, mas queria ver se for relacionado a esse tipo de perspectiva. Está vendo, Domênico? Acho que é isso. Tem uma observação. Estamos na hora aí também. A gente agora, o pessoal vai deixando mensagem aí, o Samuel está lendo, para não atrasar muito, né? Temos que falar algumas coisinhas ainda, antes do Samuel fechar, fazer essas considerações finais. E a gente só vai lembrar aqui que nós vamos enviar também o link para todos que participaram, né? Aí a gente tem que descobrir de onde a pessoa teve o contato com a divulgação da live. Vamos enviar o link depois dessa gravação, porque embaixo, no nosso canal, é Leitura de Livros Espíritas. Embaixo vai ter o link para os estudos do Samuel, que são feitos no YouTube, o Facebook do Samuel, onde você pode até entrar em contato com ele, né, pelo Messenger e tudo. Também vamos deixar o link para a editora do FO, onde estão os livros, inclusive esses 2 livros que é autorais, que é Verdade Além das Aparências, onde vai ensinar esse exercício, né? E o Apocalipse, que vai ensinar essa parte também do você descobrir e começar a trabalhar essas emoções, também estão lá na editora do FO, para quem quiser. Ali vai ter todos esses links direitinho, né? E agora eu só vou deixar o Samuel fazer suas considerações finais, para depois a Carla fecha aí com nossos agradecimentos, uma gratidão profunda. Samuel sabe que eu sou fã dele de muitos anos já, e assim foi um prazer enorme a gente ter você aqui, destrinchando, bem didático, bem assim, simples, porque é uma proposta muito nova, né? E é uma proposta que a gente também, todo mundo estranha, e fica difícil para você na primeira leva, porque muita informação. Eu sugiro assistir novamente essa live e assistir os estudos dele no Face e no YouTube, porque cada estudo nosso lá, ele ensina um monte de outras coisas. Então, assim, fica a minha gratidão aqui. Vou deixar para você fazer suas considerações e a Carla fecha depois aí com para fechar os trabalhos. Tá bom, Samuel? Muito obrigada. Obrigado a vocês. A consideração final é que o autoconhecimento é uma necessidade urgente para todos nós. A partir do momento que a gente começa a fazer o autoconhecimento como uma necessidade viva para nós, certamente nós desenvolveremos um estado diferente de consciência. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite. Bom, gente, chegamos ao final do evento. Agradecemos muito a presença de Samuel Gomes, que trouxe muito material para a nossa reflexão.
muito mesmo. É leitura de livros espíritas. Agradecemos igualmente a todos aqui presentes que participaram conosco. E, mais uma vez, eu vou reforçar, quem quiser saber mais sobre os cursos do Samuel, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, que nós vamos colocar lá no YouTube, lá no canal Leitura de Livros Espíritas. Também podem entrar em contato através do Facebook do Samuel Gomes, e também vamos disponibilizar o link da editora do For, caso vocês tenham interesse de adquirir algum dos livros que a gente mostrou aqui. Então, agora nós vamos fazer a nossa oração de agradecimento, encerramento. Senhor Jesus, agradecemos por essa reunião de paz. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que te possamos atender à vontade. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem, e sustenta-nos o espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos e até o próximo evento. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos inspire sempre. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Foi ótimo. Boa noite. Tchau, gente.